Hello, gente, há quanto tempo? Tô aqui para iniciar esta aula sobre a iniciação amorosa, pegando o gancho, né, dessas aulas sobre rituais de iniciação. E eu acho que a iniciação amorosa é uma das iniciações mais importantes que a gente tem na atualidade. Por quê? Porque é uma coisa da qual literalmente ninguém escapa, né? Assim, então é uma coisa que transforma a nossa vida, que molda, né, a maneira como a gente se organiza identitariamente, sexualmente, afetivamente. Então eu acho que é uma coisa, assim, épica, né, assim, que pega vários aspectos da nossa existência. Então é cardeal, né, assim, uma coisa que a gente precisa realmente, levar a sério e bora, né. Então vamos lá. Hã, então aqui esse é o nosso primeiro slide, né, eu coloco aqui vários seres, né, ou seja, para dizer que, poxa, os pinguinzinhos procura pedrinha lá, né, assim, né, para agradar a fêmea. Aí o outro que monta um ninho lindo, que é uma espécie de portal, o outro que vai arrancar as pulgas, o outro que vai ser meio que um periquito monogâmico. Aqui a gente tem, né, aquele pôster do Morro dos Ventos Uivantes. Então tudo isso para dizer assim, né, nós não somos excepcionais, né, assim, o mundo inteiro está amando, está se relacionando. E não sei por que que a gente observa isso como se fosse assim, algo esdrúxulo, né, porque é animal. É humano, é lindo, maravilhoso, né. Então, assim, os seres vivos têm, né, histórias amorosas muito interessantes. Então aqui já fica já, claro, o convite para que vocês participem disso, né. Entendo que os bichinhos também têm os seus dilemas amorosos, os seus problemas. Eu acho isso muito bonito, né, quando a gente começa a observar com mais carinho, né. Então deixa eu sair da tela aqui agora, bora, né. O amor e suas vítimas, né. Todos nós passamos por experiências amorosas. Como foram as suas? Então bora começar a pensar, gente, como é que foi que você deu o primeiro beijo? Como é que foi a sua primeira transa? Como é que a gente perdeu a virgindade? Primeiro namoro? Primeira traição? Como é que tudo isso impactou o nosso comportamento? Se lembre disso, comece a pensar nisso agora, tá? Como você reagiu às experiências ruins? Isso te exauriu, alterou o seu comportamento? Olha lá, né? Muitas pessoas sofrem de medos associados ao amor e acabam desistindo de se relacionar. Então, hoje a gente tem estatísticas aí assombrosas, né, sobre as pessoas desistindo de ir para flertação, para cuidar das suas vidas, para ter mais saúde mental, para ter carreira, dinheiro, por aí vai, né? Então, vou colocar aqui já para vocês o ciclo vicioso do amor, né? Assim, eu coloco dessa forma porque eu vejo muito na clínica, tá? Então a gente vai ter, digamos assim, né, um estado de carência. Posso começar por aqui, né? Esse aqui eu acho que é um momento importante, tá? Por quê? Porque eu, sei lá, tô há muito tempo sem me relacionar, né? Então vai batendo uma carência, um tesão, sei lá, né? Uma vontade de dormir de conchinha. Então aqui eu brinco, né? Coloco, ó, o cobrador me sorriu, né? Então a pessoa ela vai começar a ficar sensível, né? Aí qualquer demonstração de afeto, carinho, já vai, assim, despertar a gente, né, assim, então a gente tá ali meio que vulnerável, né. Aí quando a gente encontra o mozão, né, da nossa vida, vai ter aquela, né, aquela conexão visceral profundíssima, isso vai arrebatar a gente, assim, né, a gente vai ficar: "Uau, achei o amor da minha vida", lá, né. Claro que isso não dura muito tempo, né, inclusive estatisticamente, né, assim, então vai durar, sei lá, de 6 meses, 1 ano, né, a paixonite. E aí começa, claro, a dar uns erros, né, assim, né, é que eu brinquei, né, acho que é casado, né, ele é casado. Então, ou seja, a gente começa a descobrir coisas, ou coisas começam a nos incomodar, porque a gente começa a conviver com essa pessoa, né. Então tudo aquilo que a gente tinha, vamos dizer, idealizado, começa a despencar, né, e isso todo mundo fala, tá, isso não tem novidade nenhuma aqui, tá, gente. A partir dessa quebra de expectativa, muitas vezes acontecem rupturas, às vezes não, né, às vezes a gente fica preso nessa situação, tá. Mas enfim, quando acontece a ruptura, a gente termina, acabou o amor, né, a gente fala: "Nunca mais vou amar de novo". E aí o que acontece? A gente fica, sei lá, 6 meses sozinha. Aí a gente vai cair na carência. Tá entendendo o ciclo vicioso, né?
Então, assim, a gente sempre fica nessa rotação. E qual que é o problema? O problema é a carência nos expõe a um encontro no qual a gente se joga desesperadamente, porque a gente está carente, né? E aí a gente não observa quem a gente está ficando, quem a gente está se relacionando, quem que está nos encantando, né? Então eu espero aqui que através desta aula, né, da iniciação amorosa, no qual eu vou utilizar o mito de Eros e Psique como, vamos dizer, roteiro, a gente consiga, né, quebrar esse ciclo vicioso desse amor que é repetitivo e exaustivo, né? E que está levando muita gente a desistir de amar, né? Então vamos lá, ó. Aqui eu trago algumas estatísticas, né? Então vamos lá, ó. O custo de vida afetou os relacionamentos, né? Então, muita gente falando que não quer mais flertar porque gasta dinheiro, olha só, né? Mas isso eu acho uma ponta do iceberg, né? Tem muita coisa por trás disso, né? Estima-se que um a cada três jovens opta por afastar-se ou adiar a procura por um parceiro para priorizar grana, né? Carreira. Dados demográficos apontam que hoje 100 milhões de pessoas estão sem ninguém, né? A mais do que em 2017. Então, o número de solteiros está num crescente, é uma tendência aí, né? Uma pesquisa do Instituto Iboa revelou que mais da metade da população brasileira está solteira. Olha lá, gente. Pesquisas focadas no comportamento digital mostram que a dinâmica dos apps de namoro, conversas superficiais, ghost, rejeição em massa, gerou uma exaustão psicológica. Muitas pessoas tratam o esforço de namorar hoje como um segundo emprego e preferem simplesmente abandonar o sistema. Então, olha a gravidade da situação, né, gente? Então, eu falo para as pessoas, né? A questão, inclusive, das facilidades que a gente vê na flertação traz esse inconveniente de ampliar o número de encontros. E se eu coloco aquele ciclo vicioso nesse, né, nessa capacidade maior de encontrar pessoas, a gente vai ter um rebote, né? Um efeito rebote que é, putz, se eu posso encontrar mais pessoas, eu vou me decepcionar mais vezes. Vou me machucar mais vezes. E isso pode ser degradante, pode ser desgastante, pode ser traumático, né? Isso se você mistura sexo, então nem se fale, né? Porque é um momento de exposição, de abertura, de vulnerabilidade. Aí se eu transo com todo mundo, eu estou me abrindo para essa galera, né? Que eu não faço ideia de quem é. Então percebam que tem aí também, junto com essas facilidades da modernidade e da tecnologia, a gente tem uma ampliação dos níveis de desgaste emocional do indivíduo, né? E se a pessoa não tem o mínimo de estrutura ou apoio psíquico, a gente, né, tá num dilema, num problema aí, né? Então aqui eu vou colocar para vocês o como criar um círculo virtuoso, né? Essa é a proposta aqui, ou seja, como criar um ritual amoroso que seja construtivo, de crescimento positivo, né? Uma coisa que me agregue, né? E que não me deixe vulnerável, que não me deixe sequestrado na mão deste outro que eu amo, pelo qual estou apaixonado, pelo qual estou tendo uma relação erótica gostosa, uma relação emocional gostosa, que eu não fique morrendo de medo, né, de me conectar emocionalmente com as pessoas, né, com medo do que essas pessoas vão fazer com a confiança que eu estou dando para elas, né. Então vamos lá, né, aqui é um roteiro da estrutura mitológica do mito ali de Psique, tá, gente. Então a gente vê aqui, ó, isso é bem interessante, tá, porque psique é uma palavra grega para alma, tá. Então eu não vejo este mito como uma apresentação da mitologia feminina, né. Aqui vocês acho que vão ver o Caio gritando no fundo, tá, mas é isso, gente. Bora que Valério está com ele, né, assim, então confiemos e rezemos, né. Então vamos lá, ó, beleza de psique, né. Então a gente percebe que o início dessa história é uma coisa típica das mitologias, né, uma disputa divina entre deuses e o humano, né. E aqui Psique é uma jovem bela, né, então a sua beleza rivaliza com a da deusa Afrodite, a deusa do amor. E ela não escolheu isso, né, assim, então a gente não vê no caráter de Psique uma arrogância. Eu acho isso bem interessante, né, porque a história geralmente coloca dessa forma e joga, assim, no nosso peito, e a gente não percebe esses nuances, né, assim, ela não foi que nem o Ícaro,
que queria alcançar o sol, porque ela, uau, se sentiu poderosíssima. Não, as pessoas iam adorar ela lá e ela não pediu porra nenhuma, né? Ela não queria nada. Ela tava lá na vida dela. E, inclusive, isso ferrou a vida dela porque ela não conseguia se relacionar. Olha que interessante. Então, a idealização excessiva trouxe isolamento para a psique. E aí ela ficou na merda, né? Porque ela não tinha nenhum pretendente. Todo mundo casando, as irmãs dela casando e ela nada. Então, olha que problema. Olha só, gente. Muitas vezes a sua busca individual por vamos dizer, autoestima, para encontrar o seu caminho de vida, vai te colocar numa rota de colisão com o mundo e você vai se sentir isolada, tá? Então, quando as pessoas procuram, por exemplo, um processo terapêutico e começam a cuidar de si mesmo, muitas vezes elas se veem isoladas, né? E, inclusive, quase que perseguidas pelo divino, né? Ou seja, os valores do mundo começam a te atacar, né? Então, se eu começo a discordar do mundo, né, o mundo começa a me atacar. Então, esse aqui é o início da história, né? Então, Afrodite vai falar com o seu filho Eros, o Cupido, para fazer Psique se apaixonar por um monstro. Olha que legal, né? Então, esse é o plot, né? Aí o pai de Psique vai consultar o oráculo e aí ele fala assim, ó, ela infelizmente vai ter que ser entregue ao monstro lá num rochedo, né, na beira do mar. Essa é uma história parecida com a de Andrômeda, né? E aí eles entregam ela lá como em sacrifício. Tem uma rota fúnebre, né? Uma via fúnebre e a única animada ali é a Psique. É muito estranho isso. Então ela não tem medo de ser entregue para o sacrifício. Olha só, né? Então eu vejo que Psique é aquela pessoa de boa vontade, aquela pessoa legal. Muita gente no começo da vida é legal, tem boa vontade, né? E aí o mundo vai lá e entrega ela, olha só, né? Como vítima, né? Como um cordeiro a ser sacrificado para acalmar os deuses. Então isso eu acho bem interessante, né? Mas o que acontece, né? Assim, acontece que o Eros, quando vai realizar a missão, ele falha miseravelmente, né? Então ele, em vez de, vamos dizer, fazer a Psique se apaixonar por um monstro, ele se apaixona por ela, né? E aí ele pega e arrebata a Psique para o seu castelinho de amores, né? O seu motelzinho divino, olímpico. E lá eles ficam vivendo uma história tórrida, no qual Psique né, transa com ele, curte com ele à noite, mas não vê, né? Tudo no escuro, né? E aí ela vai engravidar, tá? Ah, e aí, no meio disso tudo aqui, né, as irmãs e Psique vai ficar com saudade, né, da sua família, papapá, vai começar a encher o saco do Eros, ó. E ela nem sabe que é o Eros, né? Então ela tá ficando com Deus e não sabe. Olha só, né? Então tá percebendo o imbróglio, né? Então a coisa aqui vai dar errado, né, gente? Todo mundo já sabe, né? Então a gente vê aqui que depois que ele autoriza as irmãs visitarem lá o Castelo Olímpico, né? As irmãs começam a pôr caraminhola na cabeça dela, fala que ele é um monstro. Ele é um monstro, olha lá, né, gente? Então sempre tem essa dualidade, percebe? O amante ou o monstro, né? E eu acho isso muito importante, porque a gente sempre fica o pé atrás, né? Tipo assim, essa pessoa que eu amo, ela é realmente, né, esta pessoa maravilhosa ou estou sendo enganada? Né? Então a gente sempre tá nessa dúvida, né? E aí as irmãs convencem ela a pegar uma lâmpada e um punhal e matá-lo na noite quando ele estiver dormindo, porque ele é um monstro, olha lá, né? E aí ela vai meio que insegura. Então percebam, gente, olha, em primeiro lugar, Psique tem ali aquela disposição de se entregar, né? Tem uma quebra. Eros faz um plot twist e a arrebata amorosamente. Então, o Neumann aqui, né? Deixa eu pegar. O Eros e Psique, esse livro dele aqui, né? Vai falar do casamento como sacrifício, né? Assim, que eu acho bem, sei lá, interessante, né? Assim, aí eu trago para vocês a questão, né? Como é que foi perder a virgindade para vocês? Teve essa sensação de sacrifício, de medo? De, ai meu Deus, o que vai acontecer? Não tem? Então percebam, gente, que para vocês entenderem a mitologia, basta vocês fazer a pergunta certa, né? Se vocês fizerem a pergunta certa, vocês vão começar a entender a mitologia de uma forma mais interessante.
Então, assim, é muito parecido com a nossa vida isso aqui, né? Então ela vai lá, e essa segunda vez que ela vai, entende? Ela tá enfrentando um monstro novamente, né? Então, Psique é fodástica. Sinto essa personagem muito corajosa, admiro muito ela. E claro que quando ela vê que é o Deus, né? Porque ela tá lá com a lâmpada, ela de novo se arrebata e se apaixona, porque ela também se espeta nas setas do Cupido, né? Ou seja, né, gente? É ladeira abaixo, né? Quanto mais você. Esse aqui é aquele tipo de caso, né? Do case, que quanto mais você conhece a pessoa, mais você fica apaixonada. Então, normalmente é o contrário, né? Quando você conhece, você quebra, tá? E isso é uma coisa que eu nunca vi, né? Assim, todo mundo traz, porque se apaixonar, depois vai quebrar, né? Assim, né? Você vai conhecer a pessoa, vai ver ela peidando, vai ver ela esquecendo a toalha em cima da cama, isso vai quebrar o brilho da pessoa. Aqui no mito de Eros e Psique, ela se encanta ainda mais, né? E eu acho isso muito bonito quando isso acontece na vida real. Você conhece uma pessoa que quanto mais você a conhece, mais você se encanta por ela. Eu acho isso, né, divino, realmente, né? Maravilhoso. E aí o Eros acorda com uma cera quente que cai nele e ele sai correndo, porque ele se sente traído, né? Então ele fala que, olha lá, o amor não pode conviver sem a confiança, né? Olha que fala forte, né? A partir daqui, gente, o Eros some da história e começa a história de Psique e sua sogrinha Afrodite, tá? Então aqui é a aprovação, olha lá, isso aqui é a outra parte. Então, outro ponto de coragem, Psique precisa encarar a sogra divina, que está irada com ela, que queria, né, humilhá-la, destruí-la, tá? E, em último lugar, depois que ela passa por todas essas provações, então, ou seja, gente, o processo amoroso tem a primeira fase que eu chamo de, vamos dizer, momento de encarar o desconhecido, né? Do tipo, porra, o que, que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou conquistar o sexo oposto, né? Isso aqui é um dilema meio de enfrentar a morte, né? Assim, né? Uma coisa muito louca. Quando a gente consegue, a gente vai ter a parte do erotismo e da sedução, né? Assim, então a gente vai ter aquela coisa. Mas perceba que quando a gente tá neste mundo, a gente ainda não conhece quem é essa pessoa que tá com a gente. Olha que louco, né? Então eu falo que esse é o nível da sedução, né? Esse aqui, essa primeira parte aqui. Então a gente sai do completo X, né? Não faço a menor ideia de quem que eu sou, de que eu gosto, de como seduzir, como fazer aquela garota ficar comigo, como fazer aquele garoto curtir, pipipi. O que, que o outro quer de mim, né? A gente tá sempre perdido nesse ponto aqui, né? A partir daqui eu vou pra sedução, eu começo a descobrir o que eu gosto, o que, que o outro gosta, pá, curtir o erotismo, transar, papapá. Mas eu ainda tô completamente no escuro, né? Quando eu vou e começo a iluminar isso aqui, eu começo a ter conflitos e choques, né? Aqui que começa a fase interna, né? Então isso aqui, gente, eu falo que é a fase terapêutica, né? Onde eu começo a dialogar comigo mesma, né? Que no caso é Afrodite e Psique, né? Então o nível arquetípico, né, para os junguianos, vai começar a dialogar com o nível individual, né? Essa troca aqui vai ocorrer na provação, tá? Então, nessa raiva, né, nessa pancadaria, na humilhação, no sofrimento, tudo isso aqui acontece nessa historinha de Psique encarando a Afrodite, né? Ela vai humilhar a Psique, né? Vai fazer a coitada comer o pão que já amassou. A partir daqui o Eros some, percebe? Ou seja, o parceiro some. Então não é mais, não diz respeito ao outro mais, né? Mas a mim, olha só, né? E isso culmina no ponto onde os dois se reencontram, né? E aí Psique é elevada à imortalidade. Então esse final eu acho maravilhoso, muito bonito, né? Então vamos lá, né, gente? O encontro como sacrifício. Aqui temos a foto de Andrômeda, né? Olha lá, no momento da entrega, a galera correntando ela na rocha, peladona, e vai acontecer a cópula com o monstro, olha lá, né? Então isso aqui o Newman, né? Não sei se é Neumann, o Eric Newman aqui, ele vai falar disso como se fosse um casamento sacrifício, né? Ele vai contrapor cultura matriarcal com patriarcal, tá?
enfim, é um caminho que eu acho meio maroto, né, assim. Mas, por quê, Paulo? Porque a gente supõe que ele, aqui no caso, né, que o matriarcado odiava o homem, né, e por isso que tinha essa visão meio sacrificial, que eu discordo, né. Eu acho que, né, as culturas matrifocais viam o erotismo como uma coisa muito mais pacífica e convidativa e natural do que como uma entrega sacrificial, né? Assim, né? Por isso que eu não enxergo dessa forma. E eu gostaria que fosse diferente também. Né? Por isso que eu estou trazendo isso aqui. Né? Então, por que entramos na busca amorosa como indo em direção a um grande sofrimento? Né? Assim, esse é o questionamento. Então, a pessoa vai perder a virgindade, parece que ela está, né, no açougue, né? Assim, né? É uma coisa horrível, né? Então, o primeiro encontro, eu vou ser rejeitada, né? A pessoa não vai gostar do meu beijo, não vai gostar de como eu, enfim, né? Da minha pegada, sei lá, né? E começa a se comparar, por aí vai. Então, nessa primeira etapa, né? A gente tem aqui, ó, a mulher fugindo do Eros ali, tá vendo? Né? E é uma coisa meio... Achei essa pintura meio contraditória, né? Porque, assim, a mulher está nua e se curvando, olha, se afastando, enquanto o Eros, o Cupido, também essa coisa meio infantil, né? Ela parece uma criança, né? Com uma seta ali, né? Olha só que coisa louca, né? Assim, né? Então tem um perigo no amor, percebe? Tem uma coisa pontiaguda, né? Híbris, vingança e comédia, né? As mulheres em foco, né? Então, assim, de como o plano de Afrodite sai pela culatra, vira uma coisa meio pastelão, que é o clima do Asno de Ouro, tá? Que é o livro onde este conto está colocado, tá, gente? Mas isso, enfim, não vou comentar aqui, senão a gente vai perder o foco, né? Assim, né? Mas Híbris por quê? Porque Psique desafia a deusa, né? Então a deusa se sente afrontada pelo humano, né? A vingança é o projeto da deusa de fazer o Eros, né, humilhar Psique. Comédia, né, que tudo sai pela culatra, né? Então eu acho isso muito bonito também, né? Que a história do amor seja atravessada pelos desencontros, mas que são bem-aventurados no final, né? Olha lá, a tragédia virou uma bem-aventurança, né? Então a gente achou que ia morrer e encontrou um partidão. Olha que legal, né? Acho muito bonito quando isso acontece na vida real, né? A gente acha que vai passar por uma coisa difícil, né? Vai fazer uma viagem a negócio, né? Tá lá se fudendo, tá fazendo um negócio. E aí no meio da pancadaria encontra alguém legal, né? Do nada, né? Assim, né? Então eu acho isso muito providencial, muito gracioso, né? Ah, então, assim, o caminho da sedução, né, novamente, seria esta primeira parte das relações amorosas, né? O que caracteriza, Paulo, o caminho da sedução? Olha lá, né? Querer agradar, esconder defeitos, né? Os ícones desse modo de relacionamento é a maquiagem, a roupa bonita, perfume, decote, dinheiro, generosidade, olha lá, aqueles comportamentos super agradáveis, né? Não, tá tudo bem, né? Pode pisar na minha cabeça, né? Pode vomitar no carro, né? Não tem problema lá, né? O cara é supimpa, legal, né? Aí o cara vai dar flor, vai dar carta, né? Vai mandar mensagem todo dia. Então, aquele hiper investimento, né? Olha as fotos das pessoas, né? Nas redes sociais. Então, eu acho isso muito louco, né? Assim, né? Você olha a foto da pessoa, quando você olha a pessoa, tem uma distância muito grande, né? Assim, a gente fica chocado às vezes, né? Então, isso aqui é o que eu chamo de modo sedução. Percebam que eu não faço ideia, quando eu olho, né, esta fachada, de quem é esta pessoa. Então, essa aqui é minha dica para vocês, tá, gente? Quando a gente for para né, para esse mundo, né, das relações amorosas, saibam que a gente não faz ideia de quem está do outro lado, tá? Tá todo mundo querendo agradar. Então, todos os gatos são pardos aqui, tá? Então eu fiz um diagrama aqui para ilustrar, né? Assim, cada pessoa tem um muro, uma porta fechada cuja chave precisa ser descoberta. Então eu falo assim, gente, não é que a pessoa não gosta de você, é que você não descobriu a chave, tá? Todos temos fechaduras, temos demandas, temos faltas, né? Carências. Essas carências a gente esconde e a gente só abre para quem a gente quer, né? Assim, então a gente quer algo.
E não caia nessa de que você não é o algo, tá? Você só não descobriu. Eu gosto de colocar isso porque para você ficar mais esperto, né? Mais sagaz. Então, sai dessa de, ninguém vai gostar de mim. Para com isso. Né? As pessoas estão completamente perdidas. Então, entenda que ninguém sabe o que quer da vida. Como que vai saber o que o outro quer? Né? Assim, então, desarma isso. Entenda que todas as pessoas têm chaves. É muito fácil perceber, porque quando você acerta, a pessoa muda completamente com você. Então, descobrir esta chave do que faz a outra pessoa se sentir atraída, ou seja, de mostrar para ela que você tem o que ela precisa, é o segredo para dependência, para o medo e para a sugestão, ou seja, para o sequestro amoroso. Paulo, você quer que as pessoas sequestrem as outras? Não, né? Mas isso é o que acontece na prática, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês não é um manual de como fazer, né? Mas sim de como se estrutura muitas vezes o encontro amoroso, tá? Então, aqui eu tenho uma certa alienação, tá? A pessoa ela quer alguém para se submeter, não para alguém para se relacionar, inicialmente falando, tá, gente? Então, isso não é o ideal, eu sei, mas inicialmente é a maneira como a gente se posiciona. O destino da sedução é a queda, por isso que eu tô falando, né, gente? Ó, isso não vai dar certo, tá? Mas é o, digamos, o modo operandi aqui, né? E aqui eu trago o livro, a parte que me falta, né, para vocês sacarem, né, essa coisa de colocar as nossas faltas como, digamos assim, o mote e a meta dos meus encontros amorosos, ou seja, vai dar ruim, vai dar errado, né? Assim como Psique, né, se choca e rompe com Eros ali no final da sedução, né? Então, ou seja, os dois estavam desarmados, né? Assim, né? Quer dizer, ela estava armada, né? Mas, ou seja, ela achou que ia encontrar um monstro e encontrou o amor. E ele achou que estava ali de boaça na vida, na nave, e encontra uma mulher louca com uma lâmpada e uma faca, né? Pra matar ele. Então, ou seja, sempre há uma quebra de expectativa. E isso é normal, né? Então, o que eu tenho para dizer é, não é ruim, né? Isso é uma coisa boa, precisa acontecer. Por quê? Porque a gente precisa entrar na via da relação, tá, gente? Então, isso aqui é o, vamos dizer, o aprendizado que a gente precisa tirar, né, desses rituais amorosos. Começar a se relacionar com verdadeiros eros é encarar o feminino, né? Afrodite. Eros se retira, ou seja, não tem a ver com parceiro, tá, gente? Esse caminho da via da relação é um caminho de auto, né, descoberta ou autoelaboração, que se ocorre através da confrontação com a deusa ou, no caso, com o arquétipo, que se você tomar, por exemplo, a psicologia junguiana, né, como referência. Mas, enfim, começar a lidar com os seus impulsos, começar a lidar com as suas tendências, com os seus padrões de comportamento, padrões de erotismo, padrões de prazer. Tem gente que só se sente com tesão quando é violentada, quando é invadida, quando é dominada, né? Tudo isso vem, né, de uma educação pornográfica, violenta, machista, por aí vai, que erotiza essas coisas. Então a gente precisa ter os olhos bem abertos para começar a fazer essa desconstrução da nossa programação erótica afetiva, né? E aqui ela vai trazer as tarefas impossíveis, né? Então, para quem é iniciado, tudo isso é impossível, sempre, tá, gente? Então, eu vejo isso muito na clínica, né? Quando eu falo, trabalha isso aqui, a pessoa fala, Paulo, mas isso aqui é muito difícil. Então eu falo, é normal ser difícil, porque a gente está vindo de um modus operandi para ir para outro modus operandi. Essa transição é sempre impossível, tá, gente? Então se acostumem com o impossível, né? As 4 tarefas, né, que Afrodite vai passar para a Psique, ao meu ver, dialogam com as 4 virtudes antigas, tá? E com os 4 elementos também, né? Então, as sementes misturadas, ela vai jogar lá um monte de semente para ela, que é impossível ela separar, né? Quem vai ajudar são as formiguinhas. Então, ela sempre tem uma ajuda, né? Então, confiem na providência divina, né? Então, aqui ela vai aprender o quê? O discernimento, a justiça, né? Eu acho isso muito bonito, né? Faz muita falta, por quê? Porque a gente não tem isso. Eu não sei separar o cara que me dá tesão do cara que me dá tesão. São coisas diferentes, né? Por quê? Porque o cara idiota pode me dar tesão e
o cara legal pode me dar tesão também, né? Como eu encontro a diferença entre o cara legal e o cara horrível que me dá tesão? Essa é a primeira, vamos dizer, virtude a ser aprendida neste roteiro aqui, né? Então, gente, na vida real, como é que eu vou separar isso? Olha lá. Então, vamos pegar a mitologia e usar para gente, né? Olha lá. A lã de ouro das ovelhas ferozes vai falar da flexibilidade, né? Ou seja, o impulso, a violência, né? O afetivo muito, vamos dizer, brutal, intenso, a intensidade, né? Então, assim, isso é um ponto a ser trabalhado aqui nessa história da lã de ouro, né? Que fala muito do fogo, do elemento fogo, né? A água do Estige, isso aqui ela tinha que pegar uma água, né? O outro era pegar uma lã dessas ovelhas que era matadoras, né? E ela é, de novo, ensinada pelos juncos ali do rio, né? De que ela deveria ir em tal horário lá. Então dá um macete, né? Para ela não enfrentar frontalmente as ovelhas, né? Então eu acho muito legal isso no aprendizado do fogo, né? Ou seja, você aprender a ser indireta, tá? Isso na sedução é muito importante, né? Eu nunca vou falar, quero transar com você, né? Quero namorar com você, quero casar e ter 10 filhos com você. Isso não é sedutor, né? Se eu aprendo isso aqui, né? Ou seja, aprendo a ser indireta, né? Aprendo aí depois, quando as ovelhas já forem embora, eu pego a lãzinha delas que ficou enroscada. Olha que inteligência, né? Então eu acesso o impossível com inteligência, tá, gente? A água do oeste é a mesma coisa, era impossível chegar lá no topo do oeste, né? Esse aqui é o rio dos mortos, né? Isso aqui era uma missão impossível também. Quem ajuda ela é a águia de Zeus, né? E aqui ela aceita a ajuda desta águia, né? E aqui a gente tem a prudência, né? Assim, né? Ou seja, eu não me jogo nas coisas, né? Eu espero, eu peço ajuda. Então eu me protejo, né? Assim, eu me preservo. Então, essa prudência aqui, gente, é uma coisa que as pessoas precisam aprender urgentemente em termos afetivos. Por isso a água, né? Aprender a se preservar. Nossa, isso aqui faz uma diferença. Eu falo para as pessoas, ó, você tá indo pro buraco. Isso aí é muito perigoso. Sai daí, né? Não fica aí. A pessoa se joga no buraco. Então eu falo, cuidado, dá para. E quem que tem que saber isso? Você, né? Assim, por quê? Porque as pessoas não vão te dizer. A outra pessoa que você está se relacionando não vai ter esse discernimento aqui. Não vai ter. E no final, a curiosidade, né? Então, a beleza imortal é uma coisa que a Afrodite pede para ela buscar, mas que ela olha a caixinha, né? A curiosidade lá, né? Então, aqui temos um quadro de Waterhouse aqui, né? Então, isso aqui é bem legal. E aqui eu coloco a morte como encontro, né? Então, para finalizar, né, gente? Encontramos o amor quando encontramos nossos limites. Olha lá que beleza, né? Então a Psique abrindo a caixinha, né, ela encontra o fim. E aqui ela cai num sono eterno. E é aqui que o Eros chega, né? O Eros chega quando ela não dá mais conta. Acho isso muito bonito, né? Ou seja, a Psique vai até o fim. E, gente, ela peida, ela quer se matar, ela fica se debatendo. Mas ô mulher corajosa, né? Ela, mesmo morrendo de medo, ela avança, ela encara. Então eu acho a história de Psique maravilhosa, acho linda essa história, né? E aqui eu coloco a carta da morte de novo, né? Para dizer, olha, a morte sempre demarca, né, a transição de planos, tá? Então a gente precisa parar de achar a morte como fim. A morte é um, digamos assim, um barqueiro que nos leva para a próxima etapa, né? É muito importante a gente ressignificar a morte, tá, gente? E aqui os dois caminhos lá, né, que eu tô trazendo em todas as aulas. Aqui Afrodite começa a vingança, então isso é uma amostra de que Psique está pronta para dar início à iniciação. Ela, em vez de fugir, ela encara, então ela vai lá ser entregue como sacrifício. E aí ela encontra Eros. E aí temos uma primeira morte, né, a morte do infantil de Psique. E aí ela começa a ter uma vida adulta, engravida, papapá. Depois ela vai ter um segundo encontro com a Afrodite, olha lá, uma segunda morte. A partir daí ela vai encontrar o outro, ou seja, ela finaliza as suas questões internas, né? Acho isso muito bonitinho, né? Como é bem organizadinho, né? Então aqui, gente, eu só fiz um resumão aqui, né? Olha lá.
Psique se torna uma deusa, né? A trajetória de Psique é um caminho de divinização, várias mortes simbólicas demarcam as transformações. Para alcançarmos uma relação de igual para igual, precisamos morrer para o infantil, morrer para a sedução, né? Morrer em nosso caminho de autoelaboração, ou seja, esgotar tudo isso. Por quê? Porque daí eu vou estar disponível para o outro integralmente, né? E não mais perdido em minhas próprias questões e dramas, né? Morrer aqui significa esgotar cada etapa do processo, ir até o fim. É isso, gente. Não desistam deste caminho amoroso. Nossas histórias amorosas têm muito a nos ensinar. Afrodite é implacável, violenta, mas ela nos dá, digamos assim, este caminho para alcançar o divino, né? E Eros também está lá, né? Então, assim, a gente vai receber algumas ajudas, tá? E é para isso que a gente tá aqui também, para te ofertar uma ajuda, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a partir daqui, usem as suas histórias amorosas como um roteiro de iniciação existencial para conhecer o seu eu divino, né? Para se divinizar, para alcançar esse outro nível, essa outra etapa, né? Que torna as relações uma coisa maravilhosa e não um caminho de destruição, de autodestruição. É isso, gente. Um beijo, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.